primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, telefonou ontem para o presidente Lula para convidá-lo para participar do encontro do G7 que acontece no mês que vem. É importante dizer que o primeiro-ministro japonês também convidou Lula para fazer uma visita oficial ao país asiático em paralelo ao encontro das grandes potências do mundo. Lula confirmou que irá ao Japão, mas ainda tem dúvidas sobre a reunião do G7. O presidente alega que se o formato da cúpula colocar o Brasil apenas para acompanhar painéis, não tem interesse de participar. Agora, se o país puder ter uma participação ativa e colocar propostas na mesa, principalmente relacionadas à guerra na Ucrânia, o presidente e sua comitiva estarão presentes. A última vez em que o Brasil participou do G7 foi em 2009, com o próprio governo Lula. O país já havia participado das cúpulas de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. O G7 é um grupo que reúne os 7 países mais industrializados do mundo, sendo eles os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a Espanha, a Itália, França, a Alemanha, além, claro, do próprio Japão. Vamos lá, o Lula sabe que não vai ter voz ativa, ele foi convidado apenas como ouvinte. O Brasil não tem assento no G7, não está entre as 7 economias do mundo, pelo menos não as mais industrializadas, conforme os critérios que o G7 adota, então vai ser lá convidado como ouvinte, assim como outros países também são convidados da mesma forma. Então ele fez ali esse mise-en-scène para depois dizer que não vai porque não foi atendido. Ele sabe que não vai ser atendido nisso. Ponto 2. É importante colocar ali que acabou de sair uma iniciativa internacional capitaneada pelos Estados Unidos de uma carta da Cúpula pela Democracia. O Lula se recusou a assinar a carta justamente porque essa carta fazia críticas à Rússia. Criticava a postura do Vladimir Putin de ocupar territórios ucranianos, de querer ali à força, à bala, literalmente, anexar territórios que não lhe pertencem. E agora vem fazer discursinho que quer ajudar na guerra da Ucrânia. Lula, pelo amor de Deus. Isso não é ele, é claro, é a equipe do governo, a equipe internacional do governo Lula. Parem de brincar com a cara das pessoas, né? Tá ficando feio. O pessoal que se elegeu para defender a democracia e não assinou lá a carta que reuniu mais de 50 países criticando a ditadura na Nicarágua. O Lula que diz que vai defender a democracia e não assina uma carta ali da Cúpula pela Democracia, né? A contradição tá nos nomes. Então é isso, é muito discurso, viu, escola? E pouca verdade, né? Hipocrisia escarrada na nossa cara. Inclusive, esse debate no G7 traz também à tona uma preocupação que o Brasil precisa ter, até porque a produção industrial, pelo menos os países mais industrializados do mundo, a lista dos países mais industrializados do mundo tem colocado o Brasil ano após ano uma posiçãozinha atrás, sempre atrás, sendo que o Brasil estava no top 15, depois foi para o top 16, e isso, apesar de parecer pouco, uma posição só, é muito preocupante num país que já se mostrou muito pujante e até mesmo que havia uma expectativa grande de que o país entrasse no rol das maiores economias industrializadas do mundo. Portanto, claro que o debate político vai existir, como tudo nesse país como em tudo nesse país acontece, mas é importante que os governantes, que o governo petista, os próximos governantes que virão, trabalhem muito, né, Mike, para que o Brasil volte a ser pelo menos um país que se preocupe com esse desenvolvimento, porque se nós estamos estacionados em desenvolvimento de infraestrutura, de estradas, tem culpa, claro, do governo federal, e nós estamos paralisados também nesse desenvolvimento industrial. As indústrias que aqui estão, mas muitas outras que poderiam estar não veem o Brasil como uma boa opção, pelo menos nesses últimos anos em que nossa economia é muito instável e que a nossa política é muito irrelevante. Não tem infraestrutura disponível, escola. Região dos Campos Gerais, aqui pertinho de Curitiba, nós estamos falando de um dos estados mais industrializados do Brasil que deveria oferecer essa infraestrutura pronta. Não tem energia disponível para algumas atividades industriais. Tem uma gigante internacional chamada Tatra.
Procura depois aí no Google, você que não conhece. É bem legal. Fazem caminhões off-roads, aqueles caminhões gigantes que usam em mineração, sabe? Com rodas que parecem o tamanho de uma casa. É bem legal. Eles iam se instalar em Ponta Grossa, do lado da DAF. Você conhece Ponta Grossa ali, né? E aproveitar ali as cabines da DAF, caminhões, e ia fazer do lado uma infraestrutura para fazer esses caminhões da TAP. Caminho de Carambeí. Exato, eu conheço bem porque é ali o caminho de Piraí. Agora, escola, não se instalou aqui porque não teve ali, né, condições de infraestrutura, reclamou, né, tava tudo certo, chegou a assinar protocolo de intenções. E além de não ter infraestrutura, a questão burocrática. Eles olharam aqui, nossa, mas para licenciar um carro no Brasil precisa tudo isso. Eles vendem no mundo inteiro o caminhão. Aí no Brasil tinha problema. Aí falaram, quer saber? Eu vou amarrar meu burro em outro lugar. Seria a primeira empresa deles na América Latina. E não conseguiu, porque ela queria vir para o Brasil, escola. Queria. Ia gerar algumas centenas de empregos diretos e indiretos. Mas não conseguiu. Tá bom, vou para outro lugar. Né? Uma empresa da República Tcheca. Então, esse é um exemplo que você está falando aí. Quer saber que o Brasil tem que se preocupar de verdade, não fazer cena com o G7? É com o G20. Aliás, o Brasil será o próximo presidente, o país, né, do G20. Vai dirigir o G20, depois da Índia, que é a atual nação que preside esse bloco. A Índia é muito criticada, inclusive, usaram para fazer politicagem interna na Índia. O Brasil agora tem que retomar o protagonismo do G20. E isso cabe ao Brasil. Ali tem lugar na mesa, vai ser presidente. Eu não vejo o governo federal preocupado com isso, ou pelo menos nos dizendo aqui, nós vamos ter essa postura no G20. Aí querem fazer mise-en-scène lá com o G7. Então, as prioridades invertidas, muita lacração e pouco debate sério.